Conserte este motor e eu caso com você. A CEO milionária riu olhando para o zelador. Ela não sabia que estava desafiando um gênio disfarçado. A sala de reuniões da Megatech estava lotada de executivos alemães quando tudo desabou. Vitória Sampaio, CEO de 35 anos, sentia o suor escorrendo pelas costas enquanto olhava para o motor de 10 milhões de reais que deveria revolucionar a indústria automobilística. O problema é que ele estava completamente mudo, parado ali como um monumento caro à sua incompetência. Senhora Sampaio, esperávamos uma demonstração funcional hoje, disse Klaus Müller, diretor da VW Group, com aquele sotaque alemão que deixava qualquer coisa soando mais séria. Nosso contrato de 500 milhões de reais depende deste protótipo funcionando. Vitória forçou um sorriso que enganava tanto quanto nota de R$3. Senhor Müller, tivemos um pequeno contratempo técnico. Nossa equipe está resolvendo agora mesmo. Pequeno contratempo? Klaus se levantou e Vitória podia ver que a paciência de Klaus estava chegando ao fim. Trouxemos 15 executivos de Frankfurt especificamente para esta apresentação. O motor híbrido ali no centro da mesa parecia zombar de todos. Cercado de cabos coloridos e equipamentos que custavam mais que um apartamento, mas que não conseguiam fazê-lo funcionar nem por 5 minutos seguidos. 3 equipes das melhores universidades do país haviam tentado resolver durante uma semana. USP, ITA, Unicamp. Todos declararam o projeto perdido. Vitória acionou o interfone com dedos trêmulos. Cláudio, traga a equipe técnica. Agora. Enquanto esperavam, o barulho de um carrinho de limpeza ecoou no corredor. Vitória olhou pela porta de vidro e viu Jamal Santos empurrando seu equipamento com a calma de sempre. 40 anos, alto, forte, aquele jeito silencioso de quem aprendeu a ser invisível. 5 anos trabalhando ali, e ela mal sabia o nome dele. Desculpe o incômodo, Jamal murmurou ao perceber que estava atrapalhando, tentando passar despercebido como sempre fazia. Sai da frente que tem gente importante passando, Vitória explodiu, empurrando a porta com força. A pressão dos últimos dias finalmente encontrando uma válvula de escape. Não vê que estamos em reunião executiva? Jamal apenas baixou a cabeça. Desculpe, senhora. E se afastou para o fim do corredor, carregando consigo mais uma humilhação diária que recebia sem nunca revidar. Cláudio Mendes chegou com sua equipe de engenheiros, todos com aquela cara de quem havia dormido 2 horas nas últimas 72. Senhora Vitória, tentamos de tudo. O motor liga, mas não consegue manter a sincronização para operar os sistemas autônomos. Explique para os nossos investidores. Klaus exigiu, cruzando os braços. O problema está na interface entre a mecânica alemã e nossa inteligência artificial. Há um descompasso que causa vibração harmônica destrutiva. Quando tentamos compensar, o sistema desestabiliza completamente. Cláudio evitava olhar nos olhos dos alemães. Isso significa que o projeto fracassou? Perguntou Ingrid Weber, diretora de tecnologia da Mercedes. Cláudio engoliu em seco. Significa que precisamos reformular toda a arquitetura. Estamos falando de pelo menos 6 meses. 6 meses? Klaus bateu o punho na mesa. Impossível. Temos cronogramas que não podem ser alterados. Vitória sentia o pânico subindo pela garganta. 500 milhões de reais escorrendo pelos dedos. Sua reputação despencando. A empresa que construiu durante 15 anos desmoronando na frente dos investidores mais importantes da Europa. Foi quando a pressão fez ela cometer o erro mais estúpido da vida. Olhem, o problema é tão simples que até nosso zelador conseguiria resolver, ela disse, rindo alto e apontando para Jamal, que ainda organizava o carrinho no corredor. Os alemães olharam na direção indicada. Alguns riram educadamente, pensando que era tentativa desesperada de aliviar a tensão. Até apostar que sim! Vitória continuou completamente fora de controle. Conserte este motor e eu caso com você. A gargalhada que ecoou foi mistura de constrangimento e deboche. Executivos riram da situação absurda, enquanto os engenheiros ficaram visivelmente desconfortáveis. Jamal ouviu tudo do corredor. 5 anos de humilhação, de ser tratado como móvel, de ouvir piadas sobre sua suposta burrice. Mas desta vez havia algo diferente. Vitória havia feito uma aposta pública, na frente de investidores internacionais. Ele parou de organizar o carrinho e se virou.
Com licença, senhora Vitória, disse com voz firme, mas respeitosa. A senhora está falando sério sobre essa aposta? O silêncio foi absoluto. Ninguém esperava que o zelador respondesse. Vitória ficou vermelha, percebendo que havia se metido numa situação ridícula. Você o quê? Ela perguntou, como se não tivesse ouvido direito. Perguntei se a senhora está falando sério sobre eu tentar consertar o motor. Jamal deu um passo em direção à sala. Conheço o problema. A risada que explodiu foi ainda mais alta. Klaus e os alemães riram até as lágrimas, achando que era a coisa mais absurda que já tinham visto. O zelador quer resolver um problema que engenheiros da USP não conseguiram. Klaus gritou entre risos. Isso é melhor que comédia. Vitória estava numa encruzilhada. Recuar seria admitir que fez piada de mau gosto. Continuar poderia ser ainda mais constrangedor. Claro que estou falando sério, ela respondeu tentando soar confiante. Se você conseguir fazer esse motor funcionar, eu caso com você na frente de todo mundo. E se eu não conseguir? Jamal perguntou calmamente. Se não conseguir, pare de perder nosso tempo e volta para sua vassoura. Jamal assentiu. Aceito a aposta. O que ninguém sabia era quem realmente era Jamal Santos. Neto de Samuel Santos, o mecânico mais lendário do ABC paulista. O homem que consertava motores que fábricas inteiras declaravam perdidos. Jamal cresceu na oficina do avô, aprendendo segredos que não se encontravam em livros universitários. Mais importante, Jamal era formado em engenharia mecânica pela PoliUSP, especialização em sistemas híbridos. Havia trabalhado 10 anos em montadoras antes de uma tragédia familiar o obrigara a aceitar qualquer emprego disponível. Durante 5 anos, limpava escritórios de dia e estudava patentes de motores de noite. Quanto tempo você precisa? Vitória perguntou, ainda achando que estava numa encenação. 2 horas. Jamal respondeu sem hesitar. 2 horas. Cláudio quase engasgou. Minha equipe trabalhou 1 semana. Então me deixa tentar. Jamal disse simplesmente. Klaus olhou para Ingrid com expressão divertida. Bem, já que não temos mais nada a perder, por que não? Vitória autorizou, convencida de que lidava com alguém completamente perdido. 2 horas. Mas quando falhar, quero que peça desculpas para todos aqui. E quando eu conseguir? Jamal perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Quando conseguir, eu como meu próprio sapato. Vitória riu, porque isso é impossível. Jamal pediu para os engenheiros explicarem o que haviam tentado. Ouviu cada detalhe com atenção absoluta, fazendo perguntas que surpreenderam pela precisão técnica. Interessante, ele murmurou. Vocês tentaram calibrar a IA para compensar a vibração harmônica? Obviamente, Cláudio respondeu com condescendência. Foi a primeira coisa. E ajustaram os parâmetros do amortecimento mecânico? Claro. Mas verificaram incompatibilidade entre unidades de medida dos sensores alemães e processamento da IA brasileira? Cláudio ficou em silêncio. Como assim? Sensores alemães trabalham com tolerâncias em milímetros. IA brasileira processa em centésimos de polegada. Diferença de menos de 1%, mas suficiente para causar descompasso harmônico. A sala ficou em silêncio absoluto. Nenhum engenheiro havia pensado nessa possibilidade. Como você sabe disso? Klaus perguntou, prestando atenção real. Meu avô sempre dizia que o segredo não está no motor, mas na conversa entre as peças. Jamal respondeu. Quando peças falam idiomas diferentes, alguém precisa traduzir. Vitória começou a suar frio. Aquele homem que humilhava diariamente demonstrava conhecimento técnico que nem sua equipe possuía. Qual é sua solução? Ela perguntou, tentando manter o desdém. Simples, Jamal disse, se dirigindo ao motor. Preciso de um amortecedor harmônico ajustável e 20 minutos para calibrar a interface. Você realmente sabe do que está falando? Ingrid se aproximou interessada. Sei sim, senhora. Trabalhei com sistemas similares durante anos. As 2 horas seguintes foram as mais tensas na história da Megatech. Jamal trabalhou com precisão cirúrgica, desmontando partes do sistema, analisando cada componente. Os alemães observavam cada movimento com interesse crescente. Ele sabe o que está fazendo. Klaus sussurrou para Ingrid. Olha a técnica. Vitória suava frio, percebendo que havia subestimado completamente o homem que desprezava.
Cada movimento de Jamal demonstrava conhecimento profundo, experiência real. Quando faltavam 15 minutos, Jamal se levantou e limpou as mãos. Pronto, ele disse simplesmente. Podem ligar. A sala inteira prendeu a respiração. Cláudio se aproximou dos controles, olhou para Vitória e apertou o botão. O motor ligou suavemente, funcionando com perfeição que ninguém havia visto antes. Todos os indicadores no verde, sincronização perfeita, sistema operando exatamente como projetado. Impossível, Cláudio murmurou, verificando os dados. Está funcionando melhor que as especificações. Klaus testou cada função. Inacreditável. O desempenho está 5% acima do esperado. Jamal havia feito o impossível. Resolvido em 2 horas um problema que derrotou as melhores mentes da engenharia brasileira. Vitória olhou para ele com expressão que misturava choque, respeito forçado e puro terror. Havia subestimado alguém que acabara de salvar sua empresa e carreira. O silêncio era ensurdecedor. Todos processavam o que presenciaram. O zelador invisível havia se revelado um gênio disfarçado. A CEO arrogante acabara de aprender a lição mais cara de sua vida. O silêncio que tomou conta da sala era pesado como chumbo derretido. Vitória sentia como se o mundo tivesse parado de girar. Ali estava o motor de 10 milhões funcionando perfeitamente, roncando baixinho como um gato satisfeito, depois de ter sido consertado pelo homem que ela tratava como lixo humano há 5 anos. Jamal permanecia ao lado do motor, limpando as mãos com um pano velho que tirou do bolso. Não havia arrogância na postura dele, nem aquele sorriso de "eu avisei", que qualquer um teria direito de exibir. Apenas a calma profissional de quem havia feito o que prometeu fazer. Meu Deus, Klaus murmurou em alemão, passando os dedos pelos controles. Este motor está operando 15% acima das especificações originais. Ingrid se aproximou dos monitores, verificando cada métrica com o cuidado de uma cientista examinando uma descoberta revolucionária. Os níveis de eficiência estão incríveis. Como isso é possível? Jamal se virou para ela. E pela primeira vez, todos puderam ver que havia uma história muito mais profunda por trás daquele uniforme simples. Senhora Ingrid, quando você sincroniza perfeitamente 2 sistemas que foram projetados para trabalhar juntos, mas nunca foram calibrados adequadamente, é isso que acontece. Mas como você soube exatamente o que fazer? Klaus perguntou. E havia respeito genuíno na voz dele agora. Jamal caminhou até a mesa onde estavam os esquemas técnicos, apontando para seções específicas. Trabalhei 3 anos na Alemanha como consultor técnico para a integração de sistemas brasileiros em linhas de produção europeias. Vi este problema pelo menos 6 vezes. Você trabalhou na Alemanha? Vitória perguntou, a voz saindo como um sussurro rouco. Trabalhei. Na Mercedes, em Stuttgart, e na BMW, em Munique. Jamal respondeu naturalmente. Também passei 2 anos na Volkswagen, em Wolfsburg, justamente resolvendo problemas de compatibilidade entre mecânica alemã e eletrônica internacional. Cada palavra era como um tapa na cara de Vitória. O homem que ela humilhava diariamente não apenas era um engenheiro qualificado, mas um especialista internacional com experiência em exatamente os problemas que estavam enfrentando. E por que nunca mencionou isso? Ricardo, o vice-presidente da empresa, perguntou. Ele havia chegado correndo quando soube que o motor estava funcionando. Jamal sorriu com uma tristeza que quebrava o coração. Porque ninguém nunca perguntou, Sr. Ricardo. Durante 5 anos vocês me viam como o zelador. Era mais fácil deixar que continuassem pensando assim. Mas isso é absurdo. Ricardo explodiu. Um profissional com sua experiência trabalhando como zelador? Como chegamos a essa situação? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Todos sabiam a resposta, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir. Posso explicar, Jamal disse, se sentando numa cadeira que Cláudio ofereceu. Há 10 anos eu tinha uma carreira sólida. Engenheiro sênior, salário de R$25 mil, apartamento próprio, carro importado. A vida estava nos trilhos. Ele pausou, olhando pela janela como se estivesse vendo o passado se desenrolar diante dos olhos. Aí minha mãe, Conceição Santos, foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Estágio avançado. Os médicos deram 6 meses para ela.
A voz de Jamal ficou mais baixa. Ela era tudo o que eu tinha. Meu pai morreu quando eu era criança. Minha mãe me criou sozinha, trabalhando como faxineira para me pagar a faculdade. Vitória sentiu algo se contraindo no peito. Ela conhecia essa história. Era parecida demais com a própria. Pedi licença no trabalho para cuidar dela. Depois licença sem vencimentos. Depois demissão. Jamal continuou. Gastei todas as economias no tratamento. Vendi o apartamento, vendi o carro, vendi tudo. Mas ela viveu 3 anos a mais do que os médicos previram. 3 anos? Ingrid perguntou suavemente. 3 anos maravilhosos. Consegui dar para ela os melhores médicos, os melhores tratamentos, dignidade no final da vida. Jamal sorriu e havia paz genuína naquele sorriso. Não me arrependo de nada. Ela valeu cada centavo, cada sacrifício. E depois que ela faleceu? Klaus perguntou. Depois descobri que 3 anos fora do mercado de engenharia é considerado desatualização profissional. Ninguém me contratava. Mandei currículo para 200 empresas, recebi 15 respostas, todas negativas. Jamal balançou a cabeça. Aparentemente, experiência internacional não conta se você ficou um tempo cuidando de família. Roberto, do comercial, se aproximou. Mas como chegou até aqui? Precisava trabalhar. As contas não esperam. Jamal deu de ombros. A empresa de limpeza terceirizada estava contratando para o turno da noite. Paguei as contas, mantive um teto sobre a cabeça e sobrevivi. E continuou estudando? Amanda do financeiro perguntou. Todas as noites. Chegava em casa às 7 da manhã, dormia até meio-dia, estudava das 2 às 8 da noite. Jamal gesticulou em direção ao motor. Li todas as patentes deste sistema. Estudei cada componente, analisei casos similares. Sabia mais sobre este motor que qualquer um aqui, mas ninguém nunca perguntou minha opinião. O silêncio que se seguiu foi carregado de culpa coletiva. Todos ali sabiam que haviam desperdiçado 5 anos de expertise inestimável. Jamal, Klaus disse, mudando completamente o tom. O senhor falou que trabalhou em Wolfsburg. Conhece o Dr. Hans Müller? Claro, trabalhei diretamente com ele no projeto de integração dos sistemas brasileiros. Doutor. Müller sempre dizia que eu tinha uma visão única sobre compatibilidade internacional. Jamal sorriu. Ele me ensinou muito sobre a mentalidade alemã de engenharia. Klaus pegou o celular e discou um número. Falou rapidamente em alemão, mencionando o nome de Jamal várias vezes. Depois de 5 minutos, desligou com uma expressão impressionada. Dr. Müller se lembra perfeitamente do senhor, Klaus anunciou. Disse que o senhor foi um dos melhores consultores técnicos que já trabalhou com eles. Perguntou por que sumiu do mercado internacional. E o que você respondeu? Jamal perguntou curioso. Que o encontramos trabalhando como zelador numa empresa brasileira. Klaus pausou. Ele ficou em choque. Quer falar com o senhor pessoalmente. Vitória observava toda a conversa como se estivesse assistindo a um filme surreal. O homem que ela havia humilhado publicamente estava sendo reverenciado por executivos alemães. Tinha contatos internacionais, era respeitado por profissionais que ela jamais conseguiria nem conhecer. Jamal, ela disse, a voz saindo mais baixa que pretendia. Posso falar com você em particular? Todos olharam para ela. Era óbvio que qualquer conversa particular seria uma tentativa desesperada de controlar os danos de 5 anos de humilhação. Claro, senhora Vitória. Jamal respondeu educadamente. Eles saíram para uma sala menor, deixando os alemães testando o motor e a equipe técnica tentando entender o que diabos havia acontecido. Jamal, Vitória começou, e pela primeira vez em 5 anos, estava falando com ele como igual. Eu preciso me desculpar. Não precisa, senhora. Preciso sim. Vitória sentou numa cadeira, forçando-se a olhar nos olhos dele. Durante 5 anos, eu te tratei como se você fosse invisível. Pior que isso, te tratei como se fosse burro, incompetente, descartável. Jamal permaneceu em pé, mas havia algo gentil na postura dele. Senhora Vitória, você não sabia da minha história. Isso não justifica. Vitória sentiu lágrimas se formando nos olhos. Mesmo se você fosse realmente só um zelador, merecia ser tratado com dignidade. Todo ser humano merece. Obrigado por reconhecer isso. Jamal, eu quero te fazer uma proposta. Vitória respirou fundo. Quero te oferecer a posição de diretor técnico da empresa.
salário de R$ 40.000, participação nos lucros, plano de saúde completo para você e sua família. Jamal ficou em silêncio por alguns segundos. É uma oferta generosa, senhora Vitória. Mas posso perguntar por quê? Porque você acabou de salvar a empresa de uma perda que poderia ter chegado a R$ 1 bilhão. Porque demonstrou competência técnica que nossa equipe não tem. E por quê? Ela hesitou. Porque quero ter a chance de trabalhar com você do jeito certo. E se eu aceitar? Como fica a situação com os outros funcionários? Imagino que vai ser estranho ver o zelador virar diretor de uma hora para outra. Vitória havia pensado nisso. Vamos ser transparentes. Vou explicar para toda a empresa que você é um engenheiro experiente que estava trabalhando abaixo da sua qualificação por circunstâncias pessoais. E Klaus, ele me ofereceu uma posição na Volkswagen. Ofereceu? Sim. Consultor técnico para projetos sul-americanos. Salário em euros baseado em São Paulo, viagens internacionais regulares. Jamal sorriu. É uma oportunidade que eu nunca pensei que teria novamente. Vitória sentiu o pânico retornar. Depois de descobrir o talento de Jamal, perdê-lo para a concorrência seria um desastre duplo. O que posso fazer para você ficar? Ela perguntou, abandonando qualquer pretensão de orgulho. Senhora Vitória, não é questão de dinheiro, é questão de respeito. Jamal se sentou finalmente. Durante 5 anos, eu engoli humilhação diária. Vocês faziam piadas sobre minha inteligência, tratavam-me como móvel, ignoravam minha existência. Eu sei. E não posso desfazer isso. Não pode. Mas pode garantir que nunca mais aconteça com ninguém. Jamal se inclinou para a frente. Senhora Vitória, quantos outros zeladores ou faxineiras ou porteiros nesta empresa têm formação superior e estão sendo subutilizados? A pergunta atingiu como um soco no estômago. Vitória nunca havia pensado nisso. Não sei, ela admitiu. Eu sei. Conheço pelo menos 5 funcionários terceirizados com formação universitária, trabalhando em funções que não aproveitam nem 10% da capacidade deles. Jamal pausou. Se você realmente quer mudar, comece implementando um programa para identificar e aproveitar talentos ocultos na empresa. Você faria isso? Ajudaria a criar esse programa? Faria, mas como diretor técnico, não como favor pessoal. Jamal sorriu. E com autonomia total para implementar mudanças. Feito. Vitória estendeu a mão. Bem-vindo à diretoria, Jamal. Eles apertaram as mãos, mas Vitória sabia que o aperto de mão era apenas o começo. Reconquistar o respeito de Jamal seria um trabalho de anos. Quando voltaram para a sala principal, encontraram Klaus no telefone falando animadamente em alemão. Ingrid estava tirando fotos do motor funcionando, e a equipe técnica examinava cada detalhe da solução implementada por Jamal. Jamal, Klaus desligou o telefone e se aproximou. Acabei de falar com nosso CEO em Wolfsburg. Eles querem te recontratar imediatamente. É uma honra, Sr. Klaus, mas acabei de aceitar uma posição aqui. Que posição? Klaus perguntou surpreso. Diretor técnico, Vitória anunciou. Jamal vai liderar nossos projetos de inovação e implementar um programa de desenvolvimento de talentos internos. Klaus sorriu e balançou a cabeça. Inteligente, senhora Vitória. Muito inteligente. Mas, Klaus continuou, gostaria de propor uma parceria. A Volkswagen contrata a Megatech como consultoria técnica especializada, com Jamal como consultor principal. Projetos internacionais. Remuneração em euros. Tecnologia de ponta. Vitória olhou para Jamal. Era uma oportunidade que transformaria a empresa de fornecedora regional em player internacional. O que acha? Ela perguntou. Acho que é exatamente o tipo de desafio que sempre quis ter. Jamal respondeu. Mas com uma condição. Qual? Quero formar uma equipe técnica com alguns dos funcionários invisíveis que mencionei. Dar oportunidade real para pessoas que estão sendo desperdiçadas. Klaus assentiu. A Volkswagen apoia desenvolvimento de talentos. Quanto mais competente for sua equipe, melhor para nossos projetos. Naquele momento, Vitória percebeu que não havia apenas recuperado sua empresa do desastre. Havia descoberto um caminho para transformá-la em algo muito maior do que jamais sonhara. Jamal, ela disse. Quando pode começar oficialmente? Já comecei, ele respondeu gesticulando para o motor funcionando.
Agora é só formalizar o que já estava acontecendo. 3 horas depois, quando os executivos alemães partiram com contratos assinados e promessas de parcerias futuras, Vitória ficou sozinha em seu escritório processando tudo o que havia acontecido. Em um único dia, havia passado da beira da falência para uma parceria internacional que podia valer bilhões. Mas mais importante que isso, havia aprendido uma lição sobre valor humano que carregaria para o resto da vida. Jamal Santos não era mais o zelador invisível. Era o diretor técnico que salvara a empresa e o homem que havia mostrado para ela que competência real não tem a ver com cargo ou salário. E Vitória Sampaio não era mais apenas a CEO arrogante que julgava pela aparência. Era uma executiva que havia aprendido que os maiores tesouros às vezes estão escondidos nos lugares mais inesperados. A transformação estava apenas começando. 2 semanas depois do dia que mudou tudo, Jamal estava em seu novo escritório no 15º andar, mas não era o luxo do lugar que chamava a atenção. Era o quadro na parede. Uma foto dele aos 12 anos na oficina do avô Samuel, segurando uma chave inglesa maior que o próprio braço, sorrindo com orgulho de quem havia acabado de consertar seu primeiro motor. "Diretor Jamal, tem uma delegação da Alemanha aqui para vê-lo", anunciou Fernanda, sua nova assistente. Ela ainda estranhava chamar de diretor o homem que 2 semanas atrás empurrava carrinho de limpeza pelos corredores. "Pode mandar subir", Jamal respondeu ajustando a gravata. Ainda se sentia estranho usando terno todos os dias, mas sabia que imagem fazia parte do jogo corporativo. Quando as portas do elevador se abriram, Klaus saiu acompanhado de Dr. Hans Müller, o lendário diretor de engenharia da Volkswagen, e mais 3 executivos alemães que Jamal não conhecia. "Jamal, meu amigo!", Dr. Müller gritou em inglês abrindo os braços. "Finalmente nos encontramos novamente." O abraço foi caloroso, genuíno, e todos na sala puderam ver que havia história real entre os 2 homens. "Doutor Müller, que honra tê-lo aqui no Brasil", Jamal respondeu, também em inglês. "Como estão as coisas em Wolfsburg?" "Complicadas. É por isso que estamos aqui." Dr. Müller se sentou, e sua expressão ficou séria. "Jamal, você se lembra do projeto Atlas que desenvolvemos juntos há 7 anos? "Claro. Sistema de integração para veículos autônomos. Você disse que era o futuro da indústria." "Exato." "Bom, o futuro chegou, e temos um problema." Dr. Müller abriu uma pasta com documentos confidenciais. "Investimos 2 bilhões de euros no projeto. Tudo funcionando perfeitamente na Europa. Mas quando tentamos adaptar para o mercado sul-americano, o sistema falha sistematicamente." Jamal franziu a testa. "Que tipo de falha?" Klaus se inclinou para a frente. "Jamal, é exatamente o mesmo problema que você resolveu aqui. Incompatibilidade entre sistemas alemães e calibração local, mas numa escala muito maior." "Muito maior como?" 250 veículos autônomos falharam nos testes no Chile, 300 na Argentina. No México nem conseguimos passar da fase de calibração inicial. Dr. Müller parecia genuinamente preocupado. "Se não resolvermos isso, vamos perder o mercado sul-americano inteiro para os chineses." Jamal estudou os documentos que Dr. Müller havia trazido. Eram sistemas complexos, mas o padrão era familiar. "Dr. Müller, vocês estão cometendo o mesmo erro básico, assumindo que calibração europeia funciona globalmente." "Explique isso melhor", um dos executivos pediu. "Infraestrutura sul-americana é diferente. Sinais de GPS têm latência diferente por causa da posição dos satélites. Sensores de temperatura precisam compensar variações climáticas que não existem na Europa. Até a composição química do asfalto influencia nas leituras dos sensores." Dr. Müller bateu na testa. "Claro, por isso você sempre insistia em testes locais quando trabalhávamos juntos." "Exatamente. Cada região tem suas peculiaridades. Sistema que funciona perfeitamente em Stuttgart pode falhar completamente em São Paulo." Jamal se levantou e caminhou até um quadro branco. "Mas isso é corrigível." "Como?" Klaus perguntou. Jamal começou a desenhar diagramas no quadro, criando uma camada de adaptação regional. Software que aprende as características locais e ajusta automaticamente os parâmetros dos sistemas europeus. "Isso é possível?" Dr. Müller perguntou, claramente interessado.
Não apenas possível, como relativamente simples para quem entende tanto de engenharia alemã quanto de realidade sul-americana. Jamal sorriu. E eu conheço exatamente a equipe para desenvolver isso. Que equipe? A equipe de talentos ocultos que montei aqui na Megatech. Jamal voltou para a mesa. Dr. Mueller, o senhor vai conhecer programadores e engenheiros que vão impressioná-lo. Nesse momento, Vitória entrou na sala acompanhada de Ricardo e outros diretores da empresa. A transformação nela era visível, não apenas no respeito genuíno que demonstrava ao cumprimentar Jamal, mas na humildade com que tratava a situação. Dr. Mueller, bem-vindo à Megatech, ela disse em inglês fluente. Klaus nos contou sobre o projeto Atlas. É uma honra poder ajudar. Senhora Vitória, devo parabenizá-la por ter reconhecido o talento do Jamal. Dr. Mueller respondeu. Não são muitas empresas que têm a sabedoria de promover talentos internos. Vitória corou ligeiramente, mas manteve a compostura. Às vezes, os melhores profissionais estão mais perto do que imaginamos. Jamal me explicou que vocês têm uma equipe especializada em adaptação de sistemas europeus para o mercado local. Klaus disse. Sim, Jamal montou uma equipe excepcional. Vitória gesticulou para Jamal continuar. Dr. Mueller, gostaria de apresentar minha equipe, Jamal disse acionando o interfone. Fernanda, pode pedir para Carlos, Marina e Roberto virem aqui? Alguns minutos depois, 3 pessoas entraram na sala. Carlos, um homem de 35 anos que havia sido porteiro por 2 anos antes de Jamal descobrir que tinha formação em ciência da computação. Marina, uma mulher de 40 anos que trabalhava na limpeza, mas era formada em engenharia elétrica. Roberto, jovem de 25 anos que fazia entregas para a empresa, mas tinha especialização em sistemas autônomos. Dr. Mueller, esta é minha equipe de desenvolvimento de soluções regionais, Jamal anunciou com orgulho. Doutor, Mueller cumprimentou cada um educadamente, mas era visível que estava tentando processar como uma equipe formada por ex-porteiro, ex-faxineira e ex-entregador poderia resolver um problema de 2 bilhões de euros. Jamal, Dr. Mueller sussurrou. Você tem certeza sobre essa equipe? Absoluta, Jamal respondeu em voz alta para todos ouvirem. Carlos desenvolveu um algoritmo de compensação de latência que funciona melhor que qualquer coisa que vi na Europa. Marina criou um sistema de calibração de sensores que se adapta automaticamente às condições locais. Roberto é o melhor especialista em sistemas autônomos que já conheci. Posso ver alguns exemplos do trabalho deles? Dr. Mueller pediu, claramente cético. Carlos se aproximou do computador e abriu uma apresentação. Dr. Mueller, trabalhei 3 meses no problema de latência GPS em sistemas autônomos brasileiros. O problema não é a tecnologia, é a adaptação às condições locais. Por 20 minutos, Carlos explicou seu algoritmo com precisão técnica que deixou os alemães impressionados. Marina apresentou seu sistema de calibração automática, demonstrando como sensores alemães podiam ser otimizados para condições tropicais. Roberto mostrou simulações de veículos autônomos, operando perfeitamente em cidades caóticas como São Paulo. Mein Gott, Dr. Mueller murmurou em alemão. Isso é revolucionário. É prático, Jamal corrigiu. É isso que acontece quando você junta conhecimento técnico alemão com entendimento profundo da realidade local. Klaus se virou para Vitória. Senhora Vitória, vocês têm ideia do valor comercial do que desenvolveram? Temos uma estimativa, Vitória respondeu olhando para Jamal. Conservadoramente, estamos falando de 5 bilhões de euros em contratos sul-americanos nos próximos 3 anos, Jamal explicou. Se expandirmos para outros mercados emergentes, o potencial é de 20 bilhões. Dr. Mueller ficou em silêncio por um momento, processando os números. Jamal, vocês gostariam de uma parceria exclusiva com a Volkswagen para desenvolver e implementar essas soluções globalmente? Dr. Mueller, gostaríamos de uma parceria igualitária, Jamal respondeu. 50% Volkswagen, 50% Megatech. Desenvolvimento conjunto, lucros compartilhados, decisões tomadas em conjunto. 50%? Klaus repetiu, surpreso. Dr. Mueller, vocês têm a tecnologia e o capital. Nós temos as soluções e o conhecimento local. Parceria igualitária é a única forma justa de fazer isso funcionar. Jamal se manteve firme. Vitória observava a negociação com admiração crescente.
Jamal não estava apenas salvando a empresa novamente, estava transformando-a em player global. Preciso discutir isso com o conselho em Wolfsburg, Dr. Müller disse finalmente. Claro. Mas, Dr. Müller, enquanto vocês decidem, gostaríamos de fazer uma demonstração prática. Jamal sorriu. Que tal testarmos nossa solução em um dos seus veículos autônomos? Vocês têm acesso a um veículo autônomo Volkswagen? Klaus perguntou. Não, mas tenho algo melhor. Jamal se dirigiu à janela. Vocês veem aquele caminhão estacionado lá embaixo? Todos olharam. Era um caminhão comum, nada especial. É um caminhão de entrega normal. Dr. Müller observou. Era. Minha equipe passou 2 semanas transformando-o em um veículo autônomo usando componentes alemães adaptados com nossa tecnologia brasileira. Jamal sorriu. Quer dar uma volta? A demonstração durou 2 horas. O caminhão navegou pelas ruas caóticas de São Paulo, com precisão que impressionou até os alemães mais céticos. Parou exatamente nos pontos corretos, desviou de obstáculos inesperados, se adaptou ao trânsito brasileiro com fluidez que sistemas europeus nunca conseguiam. Impossível, Dr. Müller murmurou, observando os dados no tablet. Este desempenho é superior aos nossos testes europeus. É o que acontece quando você para de tentar forçar soluções europeias em problemas brasileiros e começa a criar soluções brasileiras para a tecnologia europeia. Marina explicou. Quando voltaram para o escritório, Dr. Müller estava visivelmente emocionado. Jamal, em 40 anos de engenharia, nunca vi adaptação tecnológica tão elegante. Obrigado, Dr. Müller, mas o crédito é da equipe. A equipe que você montou, treinou e liderou. Dr. Müller se virou para Klaus. Klaus, ligue para Wolfsburg. Diga que temos uma parceria para fechar. 50-50? Klaus perguntou. 50-50, Dr. Müller confirmou. E quero Jamal como diretor técnico conjunto do projeto global. Vitória sentiu uma pontada de medo. Dr. Müller, isso significa que Jamal vai ter que se mudar para a Alemanha? Não. Significa que vamos abrir um centro de desenvolvimento aqui no Brasil, com Jamal liderando todas as operações de adaptação tecnológica para mercados emergentes. Dr. Müller sorriu. Jamal, você estaria interessado em liderar um centro de pesquisa de 100 milhões de euros? Desde que a equipe venha comigo, Jamal respondeu sem hesitar. A equipe inteira, e vamos contratar mais profissionais usando a metodologia de vocês para identificar talentos ocultos. Dr. Müller pausou. Jamal, você acabou de se tornar um dos executivos mais jovens e influentes da indústria automobilística mundial. Nesse momento, o celular de Vitória tocou. Era uma ligação que mudaria tudo novamente. Vitória Sampaio, ela atendeu. Senhora Vitória, aqui é Rafael Monteiro, da revista Auto Brasil. Recebemos informações sobre uma parceria revolucionária entre sua empresa e a Volkswagen. É verdade que vocês desenvolveram tecnologia que pode transformar a indústria de veículos autônomos? Vitória olhou para Jamal, que assentiu. É verdade, sim. Podemos fazer uma entrevista exclusiva? Esta pode ser a maior história tecnológica do ano no Brasil. Pode sim, mas quero que entreviste o verdadeiro responsável por tudo isso. Vitória estendeu o telefone para Jamal. Jamal Santos, ele atendeu. Senhor Jamal, Rafael Monteiro da Auto Brasil. Soube que o senhor é o gênio por trás dessa revolução tecnológica. Pode nos contar sua história? Jamal sorriu, olhando para Vitória. Posso. Mas é uma história sobre reconhecer que talento pode estar em qualquer lugar e que, às vezes, as soluções mais poderosas vêm dos lugares mais inesperados. O senhor pode elaborar? Até 3 semanas atrás, eu era zelador nesta empresa. Hoje sou diretor técnico de um projeto de 20 bilhões de euros. A diferença não foi minha competência, que sempre esteve lá. A diferença foi alguém ter dado uma oportunidade real. Do outro lado da linha, houve silêncio. Senhor Jamal, o senhor está dizendo que era zelador e agora é diretor técnico de um projeto bilionário? Exato. E minha equipe é formada por um ex-porteiro, uma ex-faxineira e um ex-entregador. Todos com formação universitária. Todos sendo desperdiçados até alguém decidir olhar além das aparências. Isso é inacreditável. Senhor Jamal, esta história precisa ser contada. Pode nos dar uma entrevista completa? Posso, mas sob uma condição.
Jamal olhou para Carlos, Marina e Roberto. Quero que conte a história de toda a equipe. Não é sobre mim, é sobre o que acontece quando você para de desperdiçar talentos. Quando Jamal desligou, a sala estava em silêncio absoluto. Dr. Muller foi o primeiro a falar. Jamal, você percebe que esta história vai inspirar mudanças em empresas do mundo inteiro? Espero que sim, Dr. Muller. Há milhões de profissionais qualificados sendo desperdiçados porque trabalham em funções que não refletem sua capacidade real. Vitória se aproximou de Jamal. Jamal, posso dizer uma coisa? Claro! Há um mês eu era uma CEO arrogante que julgava pessoas pela aparência. Hoje, sou sócia de uma das maiores inovações tecnológicas da década. Ela pausou. Obrigada por me dar a oportunidade de aprender. Vitória, obrigado por ter coragem de mudar. Não são muitos executivos que conseguem reconhecer erros e se transformar. Dr. Muller observava a interação com interesse. Vocês dois são exemplo perfeito de como parcerias reais funcionam. Respeito mútuo, reconhecimento de valor, crescimento conjunto. Klaus se aproximou com um contrato nas mãos. Jamal, Vitória, temos aqui os termos preliminares da parceria. Centro de Desenvolvimento Brasileiro, investimento inicial de 100 milhões de euros, equipe de 50 pessoas usando metodologia de identificação de talentos ocultos. E participação nos lucros para toda a equipe que participou do desenvolvimento, Jamal adicionou. Obviamente, Dr. Muller concordou. Carlos, Marina, Roberto, vocês acabaram de se tornar milionários. A reação da equipe foi emocionante. Carlos abraçou Marina, que começou a chorar. Roberto ficou em silêncio, ainda processando o que havia passado de entregador para executivo milionário em 3 semanas. Gente, Jamal disse, chamando a atenção de todos. Lembrem-se, nossa competência sempre esteve aqui. A única coisa que mudou foi ter oportunidade de mostrar. E ter um líder que acreditou em nós, Marina adicionou, ainda emocionada. E trabalhar em uma empresa que teve coragem de mudar, Carlos completou. Vitória observava toda a cena com uma mistura de orgulho e humildade. 3 semanas atrás, estava prestes a perder tudo por arrogância. Hoje, era parte de uma história que seria contada por gerações. Dr. Muller, ela disse, quando podemos oficializar esta parceria? Que tal agora? Tenho autorização do Conselho para assinar contratos de até 200 milhões de euros. Dr. Muller sorriu. E este projeto vale muito mais que isso. Enquanto os advogados preparavam os documentos finais, Jamal olhou pela janela para a cidade que havia sido sua casa durante tantos anos de luta. Em algum lugar lá embaixo, havia outros profissionais talentosos trabalhando em empregos que não aproveitavam nenhuma fração de sua capacidade. Mas agora ele tinha recursos e influência para mudar isso. O Centro de Desenvolvimento não seria apenas sobre tecnologia automotiva. Seria sobre provar que talento real não tem a ver com cargo ou salário, mas com oportunidade e reconhecimento. Jamal, Vitória se aproximou. Pronto para mudar o mundo? Jamal sorriu, pensando no avô Samuel, que sempre dizia que motor bom é aquele que funciona quando mais precisa. Mais que pronto, Vitória. É hora de mostrar que o Brasil não é apenas consumidor de tecnologia. Somos criadores. A transformação que começou com uma aposta cruel havia se tornado uma revolução que mudaria a vida de milhares de pessoas. E estava apenas começando. 6 meses depois da parceria com a Volkswagen, Jamal estava no estúdio da TV Globo, preparando-se para a entrevista mais importante de sua vida. O programa Fantástico havia decidido fazer um especial sobre sua história, e o Brasil inteiro estava prestes a conhecer o milagre da Megatech. 5 minutos para o ar, anunciou o assistente de produção. Jamal ajustou a gravata nervosamente. Mesmo depois de tanto tempo como diretor técnico, ainda não se acostumara completamente com os holofotes. Preferia o laboratório às câmeras, as máquinas, às multidões. Jamal, relaxa, disse a apresentadora que conduziria a entrevista. Sua história é inspiradora. O Brasil precisa ouvir isso. É que ainda parece surreal, Jamal confessou. Há 8 meses eu estava limpando banheiros. Hoje dirijo um centro de pesquisa que emprega 200 pessoas. E não é qualquer centro de pesquisa. A apresentadora sorriu.
Vocês acabaram de fechar contratos de 15 bilhões de euros para os próximos 5 anos. Jamal assentiu. Os números ainda o impressionavam. O Centro de Desenvolvimento Brasileiro da Megatech Volkswagen havia se tornado referência mundial em adaptação tecnológica. Empresas do mundo inteiro vinham buscar soluções para implementar tecnologia europeia em mercados emergentes. No ar em 3, 2, 1. Boa noite, Brasil. Hoje vamos conhecer uma história que prova que o talento brasileiro pode estar nos lugares mais inesperados. A apresentadora começou. Jamal Santos, de zelador a diretor de um projeto bilionário. Como essa transformação mudou sua vida? Jamal respirou fundo. A transformação não foi minha. Foi da empresa que teve coragem de olhar além das aparências. Conte para nossos telespectadores como tudo começou. Começou com uma aposta cruel. Minha então chefe, Vitória Sampaio, estava desesperada porque um motor de 10 milhões não funcionava. Na frente de investidores alemães, ela disse que até o zelador conseguiria consertar. E apostou que casaria comigo se eu resolvesse o problema. E você resolveu. Resolvi. Em 2 horas, usando o conhecimento que adquiri trabalhando 10 anos em montadoras antes de me tornar zelador. Jamal pausou. O que Vitória não sabia era que eu tinha formação e experiência para resolver exatamente aquele tipo de problema. Por que você nunca disse que era engenheiro? Porque ninguém perguntou. Durante 5 anos fui invisível. As pessoas me viam empurrando o carrinho de limpeza e assumiam que eu não tinha capacidade para mais nada. A entrevista continuou por 40 minutos. Jamal contou sobre a mãe doente, os sacrifícios financeiros, os anos estudando sozinho à noite. Falou sobre Carlos, Marina e Roberto, que também haviam sido promovidos de funções básicas para cargos de liderança. Jamal, sua história inspirou mudanças em empresas do mundo inteiro. A apresentadora observou. Como você se sente sendo um símbolo de transformação social? Me sinto responsável, Jamal respondeu honestamente. Recebo centenas de mensagens por semana de profissionais que estão em situações similares à que eu estava. Pessoas formadas trabalhando como motoristas, vendedores, atendentes, porque o mercado não consegue enxergar além do cargo atual. E o que você diz para essas pessoas? Que competência real não desaparece. Ela espera pela oportunidade certa. Jamal olhou diretamente para a câmera. E que empresas inteligentes estão começando a procurar talentos nos lugares certos, entre pessoas dedicadas que fazem qualquer trabalho honesto enquanto esperam uma chance. Quando a entrevista terminou, Jamal checou o celular e viu dezenas de mensagens. A mais importante era de Vitória. Assistindo no escritório com toda a equipe, orgulhosa de fazer parte dessa história. Na segunda-feira seguinte, Jamal chegou ao centro de pesquisas para encontrar uma fila de jornalistas na entrada. A entrevista no Fantástico havia repercutido nacionalmente e agora todos queriam conhecer o Laboratório dos Talentos Ocultos. Diretor Jamal, uma repórter da CNN Brasil se aproximou. É verdade que vocês têm uma lista de espera de 3.000 empresas querendo implementar sua metodologia de recrutamento? É verdade, Jamal confirmou. Mas não é minha metodologia. É uma mudança de mentalidade. Parar de desperdiçar pessoas. Pode nos mostrar como funciona? Jamal conduziu os jornalistas pelo laboratório. Era um espaço moderno, com equipamentos de última geração. Mas o que mais chamava a atenção eram as pessoas trabalhando. Ex-porteiros desenvolvendo algoritmos, ex-faxineiras calibrando sensores, ex-motoristas testando sistemas autônomos. Este é Diego. Jamal apresentou um jovem de 28 anos trabalhando numa estação de desenvolvimento. Ele era manobrista num shopping, formado em engenharia da computação, mas passou 3 anos estacionando carros porque não tinha experiência. Diego sorriu timidamente. Hoje lidera uma equipe de 12 pessoas desenvolvendo sistemas de navegação urbana. E esta é Ana Paula, Jamal continuou. Ex-recepcionista de clínica médica. Mestre em inteligência artificial pela USP. Trabalhei 2 anos atendendo o telefone porque as empresas de tecnologia diziam que eu não tinha fit cultural. Ana Paula explicou. Hoje desenvolvo IAs que adaptam sistemas alemães para realidades africanas e asiáticas. Cada história era um soco no estômago do mercado de trabalho tradicional. Profissionais altamente qualificados desperdiçados por preconceito, falta de visão ou simples incompetência dos processos seletivos.
Diretor Jamal, um repórter da Folha perguntou. Quantos profissionais como esses vocês estimam que existam no Brasil? Conservadoramente, 200 mil profissionais com formação superior trabalhando em funções que aproveitam menos de 20% de sua capacidade. Jamal pausou. É um desperdício nacional que custa bilhões em produtividade perdida. E a solução? Mudança cultural. Empresas precisam parar de usar filtros automáticos baseados em experiência prévia e começar a avaliar competência real. Jamal gesticulou para a equipe. Todo mundo aqui provou que talento não tem a ver com histórico profissional. Após a visita dos jornalistas, Jamal se reuniu com Vitória para discutir os próximos passos. A sala de reuniões tinha vista para o laboratório e ambos podiam ver a agitação criativa que tomava conta do lugar diariamente. Jamal, recebemos propostas para licenciar nossa metodologia para 50 empresas só nesta semana, Vitória anunciou. Revenue potencial de 100 milhões de reais anuais apenas em licenciamento. Vitória, não quero que isso vire negócio, Jamal respondeu. Quero que vire movimento. Como assim? Vamos disponibilizar a metodologia gratuitamente para qualquer empresa que se comprometer a implementar pelo menos 20% de contratações usando nossos critérios. Jamal se inclinou para a frente. O objetivo não é lucrar com isso, é mudar o mercado de trabalho brasileiro. Vitória estudou a proposta. Era uma decisão que abriria mão de milhões em revenue, mas poderia impactar milhões de vidas. Jamal, você percebe que estamos falando de uma fortuna em royalties? Percebo, mas também percebo que temos chance de liderar uma transformação social real. Jamal apontou para o laboratório. Cada pessoa trabalhando ali representa centenas de outras que ainda estão sendo desperdiçadas. Ok, Vitória disse finalmente. Vamos fazer isso, mas com uma condição. Criamos uma fundação para monitorar e apoiar as implementações. Fundação Talentos Ocultos? Exato, com você como presidente executivo. 3 semanas depois, Jamal estava em Brasília apresentando a iniciativa para o Ministério do Trabalho. A sala estava cheia de secretários, consultores e especialistas em políticas públicas. Senhores, o Brasil tem um problema estrutural de subaproveitamento de talentos, Jamal começou. Mas também tem a oportunidade de se tornar pioneiro mundial em identificação e desenvolvimento de potencial humano. Explique melhor essa oportunidade, pediu a secretária de Políticas de Emprego. Imaginem se conseguíssemos identificar e realocar 200 mil profissionais subutilizados. O impacto no PIB seria de pelo menos 50 bilhões de reais anuais. Jamal mostrou gráficos no telão. Sem contar o efeito social, famílias saindo da linha de pobreza, profissionais recuperando autoestima, empresas ganhando competitividade. E como implementaríamos isso nacionalmente? Parcerias público-privadas. Governo cria incentivos fiscais para empresas que adotarem a metodologia. Fundação Talentos Ocultos oferece treinamento gratuito para gestores de RH. Universidades ajudam a identificar talentos antes mesmo da formatura. O secretário de Desenvolvimento Econômico se inclinou para a frente. Jamal, você está propondo uma revolução no mercado de trabalho. Estou propondo que paremos de desperdiçar o recurso mais valioso que temos, inteligência humana. Jamal pausou. E estou oferecendo um modelo comprovado que já transformou centenas de vidas. A reunião durou 4 horas. Quando terminou, Jamal tinha compromisso do governo para criar um programa piloto em 10 estados, com um orçamento de 200 milhões de reais. Jamal, a secretária disse na saída, você percebe que pode estar mudando o futuro do Brasil? Espero que sim, mas não sozinho. Jamal sorriu. Com cada empresa, cada gestor, cada profissional que decidir olhar além das aparências. 6 meses depois, Jamal estava no aeroporto de Guarulhos, embarcando para Genebra. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, havia convidado o Brasil para apresentar a metodologia Talentos Ocultos como possível padrão global para países em desenvolvimento. No voo, ele revisou os números impressionantes. 2.000 empresas brasileiras já haviam implementado a metodologia, 15 mil profissionais haviam sido realocados para funções compatíveis com sua formação e o programa estava sendo estudado por governos de 12 países. Com licença, você é Jamal Santos? Perguntou a passageira ao lado. Sou,
Jamal respondeu, acostumado a ser reconhecido. Sou Maria Fernanda. Trabalho numa multinacional em São Paulo. Implementamos sua metodologia há 4 meses. Ela sorriu. Contratamos um analista financeiro que estava trabalhando como entregador. Hoje ele lidera nossa divisão de mercados emergentes. E como está sendo a adaptação? Revolucionária. A produtividade da equipe aumentou 40%. Mais importante, o clima organizacional melhorou drasticamente. Maria Fernanda pausou. Sabe por quê? Diga. Porque quando você dá oportunidade real para pessoas que estavam sendo desperdiçadas, elas não apenas trabalham bem, elas trabalham com gratidão, lealdade e energia que transforma toda a empresa. Jamal assentiu. Era exatamente isso que observava no centro de pesquisas todos os dias. Maria Fernanda, posso perguntar uma coisa? O que levou sua empresa a experimentar a metodologia? Honestamente? Desespero. Estávamos perdendo talentos para concorrentes, rotatividade altíssima, projetos atrasando. Ela riu. Decidimos tentar algo diferente, e sua metodologia apareceu na hora certa. E agora? Agora somos referência em retenção de talentos. Outras empresas vêm estudar nosso modelo. Maria Fernanda olhou pela janela. Jamal, você criou algo que vai muito além de técnicas de recrutamento. Você mudou a forma como as pessoas veem valor humano. Durante o voo, Jamal refletiu sobre a jornada. 3 anos antes, era um zelador invisível lutando para sobreviver. Hoje representava o Brasil numa organização internacional, levando uma metodologia que poderia impactar milhões de vidas globalmente. Mas o que mais o orgulhava não eram os números ou reconhecimentos. Era saber que em algum lugar, naquele exato momento, um profissional talentoso estava finalmente recebendo a oportunidade que merecia. Quando chegou a Genebra, Jamal foi recebido por uma delegação da OIT, liderada por Dr. James Morrison, diretor de políticas de emprego. Senhor Santos, é uma honra conhecê-lo pessoalmente, Dr. Morrison disse. Seus resultados no Brasil impressionaram nossa organização. Dr. Morrison, a honra é minha, mas quero deixar claro que não sou eu quem merece crédito. São os profissionais que tiveram coragem de mostrar seu potencial quando finalmente receberam oportunidade. Modéstia à parte, você catalisou uma mudança que pode revolucionar mercados de trabalho globalmente. Dr. Morrison gesticulou em direção ao prédio da OIT. Amanhã você apresentará para representantes de 60 países. E qual é a expectativa? Que sua metodologia se torne protocolo recomendado pela OIT para países em desenvolvimento com altos índices de subemprego qualificado. Dr. Morrison pausou. Estamos falando de impacto em 50 milhões de profissionais nos próximos 10 anos. Jamal sentiu o peso da responsabilidade. Não era mais sobre sua história pessoal ou mesmo sobre o Brasil. Era sobre criar um modelo que poderia transformar vidas em escala global. Dr. Morrison, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que a OIT está interessada numa metodologia desenvolvida por um ex-zelador brasileiro? Dr. Morrison sorriu. Justamente por isso. Durante décadas, políticas de emprego foram criadas por acadêmicos e consultores que nunca experimentaram na pele o que é ser subutilizado. Ele pausou. Você viveu o problema, desenvolveu a solução e provou que funciona. Isso tem credibilidade que nenhum estudo teórico consegue. No dia seguinte, Jamal subiu ao pódio da OIT diante de uma plateia internacional. Representantes de 60 países, especialistas em políticas públicas, líderes empresariais de 5 continentes. Senhoras e senhores, há 4 anos eu limpava banheiros numa empresa brasileira. Jamal começou. Hoje dirijo um centro de pesquisa que emprega 500 pessoas e fatura 1 bilhão de euros anuais. Murmúrios percorreram a plateia. A honestidade brutal da abertura havia capturado a atenção total. Não estou aqui para falar sobre minha transformação pessoal. Estou aqui para falar sobre desperdício global de talentos humanos e como países em desenvolvimento podem se tornar líderes em aproveitamento de potencial. Por 1 hora, Jamal apresentou dados, casos de sucesso, metodologias práticas. Mostrou como o Brasil havia reduzido o subemprego qualificado em 15% em 2 anos. Como empresas haviam aumentado produtividade implementando a metodologia Talentos Ocultos.
A pergunta não é se temos profissionais qualificados subutilizados, Jamal concluiu. A pergunta é: vamos continuar desperdiçando esse potencial ou vamos criar sistemas para aproveitá-lo? Quando terminou, o auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Então, lentamente, começaram os aplausos. Não era cortesia diplomática. Era reconhecimento genuíno de que haviam ouvido algo revolucionário. Senhor Santos, a representante da Alemanha se levantou. Meu país gostaria de implementar sua metodologia em nossos programas de integração de refugiados qualificados. Senhora representante, a metodologia está disponível gratuitamente para qualquer país comprometido com resultados mensuráveis. Senhor Santos, o representante da Índia interveio. Você mencionou que isso poderia impactar 50 milhões de profissionais. Como garantir escalabilidade? Formando multiplicadores. Cada país treina 100 gestores de RH na metodologia. Cada gestor capacita 10 empresas. Cada empresa impacta 100 profissionais. Jamal mostrou gráficos. Em 3 anos temos alcance global. As perguntas continuaram por 2 horas. Países oferecendo parcerias, empresas multinacionais querendo implementar programas piloto, universidades propondo pesquisas colaborativas. Quando tudo terminou, Dr. Morrison se aproximou de Jamal. Parabéns, você acabou de fazer história na OIT. Como assim? É a primeira vez que uma metodologia brasileira é adotada como protocolo recomendado por unanimidade. Doutor. Morrison sorriu. Jamal, você colocou o Brasil no mapa mundial de políticas de emprego. Naquela noite, sozinho no quarto de hotel, Jamal ligou para Vitória. Como foi? Ela perguntou ansiosamente. Vitória, 60 países vão implementar nossa metodologia. A OIT criou um fundo de 500 milhões de dólares para apoiar as implementações. Meu Deus, Jamal, você percebe a dimensão do que conquistou? Percebo. Mas sabe o que mais me emociona? O quê? Amanhã de manhã, em algum lugar do mundo, um profissional talentoso vai receber a primeira oportunidade real da vida. Jamal olhou pela janela para as luzes de Genebra. E vai ser por causa de algo que começou com você me dando uma chance. Jamal, obrigada. Por quê? Por me ensinar que liderar de verdade é sobre reconhecer potencial onde outros veem limitação. Quando desligou, Jamal pensou na jornada extraordinária que havia vivido. De zelador humilhado para líder global em políticas de emprego. Mas a transformação mais importante não havia sido a dele. Havia sido a descoberta de que talento verdadeiro existe em todos os lugares, esperando apenas pela oportunidade certa e pela pessoa certa para reconhecê-lo. E que às vezes, as mudanças mais poderosas começam com um simples gesto de dar uma chance. 2 anos depois da apresentação na OIT, Jamal estava no palco do maior auditório de São Paulo, o Anhembi, diante de 15 mil pessoas. Era o 2º Congresso Mundial de Talentos Ocultos, evento que havia se tornado referência global em transformação do mercado de trabalho. Quando comecei essa jornada, era um zelador invisível que limpava escritórios à noite. Jamal disse ao microfone, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Hoje, represento um movimento que já transformou a vida de 200 mil profissionais em 43 países. A plateia explodiu em aplausos. Eram empresários, gestores de RH, profissionais que haviam sido impactados pela metodologia, estudantes universitários, autoridades governamentais de 5 continentes. Mas não estou aqui para falar de números ou estatísticas. Jamal continuou. Estou aqui para apresentar pessoas. Pessoas reais que provaram que talento não tem a ver com cargo, salário ou aparência. A primeira pessoa a subir ao palco foi Carlos, agora diretor de inovação da Megatech Volkswagen. 2 anos antes, era porteiro. Meu nome é Carlos Roberto Silva, ele disse, voz firme e confiante. Passei 4 anos abrindo portões e controlando a entrada de visitantes numa empresa de tecnologia. Hoje lidero uma equipe de 50 engenheiros desenvolvendo sistemas autônomos para Smart Cities. Carlos, conte para a plateia como foi essa transformação. Jamal pediu. Foi sobre alguém finalmente perguntar o que eu sabia fazer, não apenas o que eu estava fazendo. Carlos sorriu. Jamal descobriu que eu tinha formação em ciência da computação e especialização em sistemas urbanos. Em 6 meses,
Passei de porteiro para coordenador técnico. Em 2 anos, para diretor. E qual foi o maior desafio? Convencer outros diretores de que eu merecia estar ali. Alguns ainda me viam como o ex-porteiro. Carlos pausou. Mas os resultados falaram mais alto. Minha divisão aumentou a eficiência operacional em 60% e desenvolveu 3 patentes internacionais. A segunda pessoa foi Marina, agora diretora de sustentabilidade da maior empresa de energia renovável do país. Marina Costa, ex-faxineira, hoje responsável por projetos de 500 milhões de euros. Ela se apresentou. Durante 3 anos, limpei laboratórios de engenharia elétrica sem ninguém saber que eu era formada justamente em engenharia elétrica. Marina, o que mudou quando você teve oportunidade real? Tudo. Não apenas minha carreira, mas minha autoestima, minha relação com a família, minha perspectiva de futuro. Marina olhou para a plateia. Quando você trabalha há anos numa função que não usa nem 10% da sua capacidade, começa a questionar se realmente tem valor. E hoje lidero projetos de energia solar em 12 países africanos. Desenvolvo soluções que levam eletricidade para comunidades que nunca tiveram acesso. É isso que acontece quando competência encontra oportunidade. O terceiro convidado era Roberto, que havia se tornado o mais jovem CEO de startup unicórnio do Brasil. Roberto Alves, ex-entregador de aplicativo, hoje CEO da Autoflow, empresa de logística autônoma avaliada em 2 bilhões de dólares, ele disse, arrancando aplausos entusiasmados. Roberto, sua empresa revolucionou a logística urbana no Brasil, Jamal observou. Como foi sair de entregador para empresário? Foi sobre perceber que conhecimento prático vale tanto quanto teórico. Durante 2 anos, andei pelas ruas de São Paulo entregando comida, estudando fluxos de trânsito, identificando ineficiências no sistema. Roberto gesticulou animadamente. Quando Jamal me deu a oportunidade de aplicar isso tecnicamente, desenvolvemos algoritmos que otimizam rotas urbanas melhor que qualquer multinacional. E o segredo do sucesso da Autoflow? Contratar pessoas que conhecem os problemas reais, não apenas teorias acadêmicas. Minha equipe é formada por ex-motoristas, ex-entregadores, ex-funcionários de logística. Roberto sorriu. Eles sabem como a cidade funciona de verdade. Depois das apresentações individuais, Jamal chamou ao palco uma pessoa que simbolizava a transformação mais significativa de todas. Vitória Sampaio. Senhoras e senhores, Vitória Sampaio, CEO da Megatech e cofundadora da Fundação Talentos Ocultos. Jamal anunciou. Vitória subiu ao palco com humildade genuína, muito diferente da executiva arrogante de 2 anos antes. Jamal, obrigada por me permitir estar aqui, ela disse. Porque sei que não mereço dividir este palco com pessoas que lutaram tanto para ter oportunidades. Vitória, sua transformação é tão importante quanto a de qualquer um aqui, Jamal respondeu. Conte para a plateia como é liderar uma empresa depois de aprender a ver pessoas de forma diferente. É revolucionário. Não apenas em termos de resultados, mas de propósito. Vitória se virou para a plateia. Antes eu via funcionários como recursos. Hoje vejo como potenciais não realizados esperando oportunidade. E isso mudou como você toma decisões? Completamente. Agora, antes de contratar externamente, perguntamos: temos alguém interno com potencial para crescer nesta função? Resultado: 80% das nossas promoções são internas, rotatividade caiu para 2% e produtividade aumentou 150%. Vitória, para executivos que ainda resistem a essa mudança de mentalidade, o que você diria? Que desperdiçar talentos não é apenas erro ético, é burrice econômica. Empresa que não aproveita potencial interno está literalmente jogando dinheiro fora. Vitória pausou. E está perdendo para concorrentes que descobriram isso antes. A sessão continuou com depoimentos de empresários internacionais. O CEO da Mercedes-Benz contou como implementaram a metodologia na Alemanha e descobriram engenheiros excepcionais entre funcionários de limpeza e segurança. A diretora de RH da Google explicou como adaptaram os critérios para contratar talentos ocultos em países emergentes. Jamal, perguntou uma executiva francesa da plateia, qual é o maior obstáculo para implementar essa mudança globalmente?
Preconceito cultural. Muitos gestores ainda acreditam que cargo atual define capacidade futura. Jamal caminhou pela borda do palco. É como se acreditassem que inteligência humana tem relação com o uniforme que a pessoa veste. E como superar isso? Educação e resultados. Quando você mostra que ex-faxineira pode liderar projetos bilionários, que ex-porteiro pode dirigir equipes de 50 pessoas, preconceitos desabam sozinhos. Um estudante universitário se levantou no fundo do auditório. Jamal, que conselho você daria para jovens recém-formados que estão enfrentando o mesmo problema que você enfrentou? Primeiro, nunca deixem que trabalho atual defina valor pessoal. Segundo, usem qualquer oportunidade para demonstrar competência real. Jamal sorriu. E terceiro, procurem empresas que implementaram nossa metodologia. A lista está no site da Fundação. E para quem tem mais de 40 anos e está há muito tempo fora da área, AGE é experiência, não limitação. Alguns dos nossos casos de sucesso mais impressionantes são profissionais experientes que voltaram às suas áreas depois de anos. Jamal apontou para a plateia. Competência não tem prazo de validade. Uma empresária americana se levantou. Jamal, implementamos sua metodologia em 15 países. Resultado: descobrimos talentos excepcionais em funções de atendimento, limpeza, segurança. Como isso é possível? Porque essas funções exigem qualidades que são fundamentais para qualquer profissão. Dedicação, responsabilidade, capacidade de lidar com pressão. Jamal explicou. Pessoa que faz bem um trabalho honesto, independente de qual seja, tem caráter para fazer qualquer coisa bem feita. O evento continuou por 6 horas com apresentações de cases internacionais, workshops práticos e networking entre participantes. Mas o momento mais emocionante aconteceu no final, quando Jamal chamou ao palco 12 pessoas especiais. Quero apresentar a vocês os primeiros beneficiários da Fundação Talentos Ocultos, ele anunciou. Eram profissionais de diferentes países que haviam sido identificados através da metodologia nos últimos meses. Um físico sírio que trabalhava como taxista em São Paulo e agora desenvolvia pesquisas sobre energia renovável. Uma engenheira venezuelana que era faxineira e agora coordenava projetos de infraestrutura. Um programador haitiano que trabalhava como segurança e agora liderava equipes de desenvolvimento. Cada uma dessas pessoas representa milhares de outras que ainda estão esperando oportunidade. Jamal disse emocionado. E representa a prova de que talento não tem nacionalidade, idade ou histórico profissional. Jamal, uma jornalista da BBC perguntou. Qual é o próximo passo para o movimento Talentos Ocultos? Expansão para universidades. Queremos identificar e desenvolver potenciais antes mesmo da formatura. Jamal mostrou gráficos no telão. Estamos lançando bolsas de estudo para jovens talentosos de famílias de baixa renda, especialmente em áreas de tecnologia e engenharia. Quantas bolsas? 10.000 bolsas anuais, distribuídas em 20 países. Investimento de US$100 milhões anuais pelos próximos 5 anos. A plateia ficou em silêncio. Era um investimento massivo em potencial humano, focado especificamente em jovens que normalmente não teriam acesso à educação superior de qualidade. Jamal, Vitória se aproximou do microfone. Posso fazer um anúncio? Claro. A Megatech está doando 50% dos lucros anuais para a Fundação Talentos Ocultos pelos próximos 10 anos. Vitória sorriu. É nossa forma de garantir que essa transformação continue crescendo. O auditório explodiu em aplausos que duraram 5 minutos. Não era apenas reconhecimento do gesto, mas da transformação completa que Vitória havia experimentado. Vitória, por que essa decisão? Jamal perguntou. Porque aprendi que sucesso empresarial sem impacto social é vazio. Nossa empresa existe hoje por causa de talentos que estavam sendo desperdiçados. Vitória olhou para a plateia. É nosso dever garantir que outros talentos tenham as mesmas oportunidades. Quando o evento terminou, Jamal foi cercado por centenas de pessoas. Empresários querendo implementar a metodologia, profissionais contando suas próprias histórias de superação, estudantes pedindo conselhos para a carreira. Jamal, uma mulher de meia idade, se aproximou, lágrimas nos olhos. Sou gerente de limpeza numa multinacional há 15 anos. Tenho mestrado em administração
Mas nunca ninguém perguntou sobre minha formação. Como se chama? Sandra Oliveira. Sandra, vou te conectar com nossa equipe. Temos empresas parceiras procurando exatamente seu perfil. Jamal sorriu. Competência como a sua não deve ser desperdiçada. Obrigada. Você não imagina o que significa ouvir isso. Imagino sim, Sandra, porque já estive exatamente onde você está. 5 anos depois da aposta que mudou tudo, Jamal estava no mesmo escritório onde havia sido humilhado pela primeira vez. Mas agora era seu escritório e estava recebendo uma visita muito especial. Sua filha Sofia, de 16 anos, que acabara de ganhar uma bolsa integral para estudar engenharia na MIT. Pai, ainda não acredito que você trabalhou como zelador neste mesmo prédio, Sofia disse, olhando pela janela para a cidade de São Paulo. E ainda bem que trabalhei, Jamal respondeu, sentado atrás da mesa onde Vitória costumava humilhá-lo. Se não fosse por aquela experiência, nunca teria desenvolvido empatia suficiente para criar algo que realmente mudasse vidas. Mas não foi injusto? 5 anos sendo tratado como se não soubesse nada? Jamal refletiu na pergunta. Sofia, injustiça só existe quando você deixa que ela te defina. Durante aqueles 5 anos, eu escolhi usar cada humilhação como combustível para estudar mais, me preparar melhor, estar pronto quando a oportunidade chegasse. E se a oportunidade nunca tivesse chegado? Teria chegado de outra forma. Competência real sempre encontra uma saída. Jamal sorriu. O segredo é nunca desistir de acreditar no próprio valor, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. Nesse momento, Fernanda anunciou pelo interfone. Diretor Jamal, chegou uma delegação especial para vê-lo. Pode mandar entrar. A porta se abriu e entrou um grupo que fez Jamal se emocionar profundamente. Era Vitória, acompanhada de Klaus Müller, Dr. Hans Müller e, mais surpreendente ainda, Samuel Santos Jr., neto do lendário mecânico Samuel Santos, avô de Jamal. Tio Jamal, Samuel Jr., gritou correndo para abraçá-lo. Era um jovem de 20 anos, estudante de engenharia mecânica na USP. Samuel, o que vocês estão fazendo aqui? Jamal perguntou emocionado. Viemos fazer uma proposta, Vitória disse, sorrindo misteriosamente. Klaus se aproximou com uma pasta de documentos. Jamal, a Volkswagen quer criar o Instituto Samuel Santos de Inovação Tecnológica, em homenagem ao seu avô. Um instituto? Sim, centro de pesquisa e desenvolvimento focado em formar engenheiros práticos que entendam tanto de teoria quanto de realidade. Dr. Müller explicou. Seria o primeiro instituto no mundo dedicado especificamente a combinar conhecimento acadêmico com sabedoria prática. E você seria o diretor-geral, Vitória adicionou, com orçamento de 500 milhões de euros para os primeiros 5 anos. Jamal ficou em silêncio, processando a oferta. Era uma oportunidade de honrar a memória do avô criando algo que impactaria gerações de engenheiros. Mas tem uma condição, Klaus disse sorrindo. Qual? Queremos que Samuel Jr. seja o primeiro estudante do Instituto. Bolsa integral, mentoria direta com você e compromisso de continuar o legado da família Santos. Samuel Jr. se aproximou, visivelmente emocionado. Tio Jamal, seria uma honra aprender com você como o vovô Samuel ensinou. Samuel, você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Engenharia é área difícil, competitiva. Tenho certeza, mas quero aprender do jeito certo, entendendo que máquina é mais que metal e parafuso. É sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Samuel Jr. pausou. Como o vovô sempre dizia, e como você provou. Jamal olhou para Sofia, que estava observando toda a cena com admiração. O que você acha, filha? Acho que é perfeito, pai. Você vai formar engenheiros que entendem que tecnologia serve para melhorar a vida das pessoas, não apenas para impressionar outros engenheiros. Jamal. Vitória se aproximou. Posso dizer uma coisa pessoal? Claro. 5 anos atrás, quando fiz aquela aposta cruel, eu era uma executiva que achava que sucesso se media por quanto você conseguia humilhar outros. Vitória pausou. Hoje sou uma empresária que entende que sucesso real se mede por quantas vidas você consegue transformar. Vitória, você se transformou tanto quanto qualquer um de nós. Me transformei porque você me mostrou que liderar de verdade é sobre reconhecer potencial,
não demonstrar poder. Vitória sorriu. Por isso quero fazer parte deste instituto, como vice-diretora, se você aceitar. Jamal olhou ao redor da sala. Pessoas que representavam diferentes fases de sua jornada, todas unidas pelo desejo de criar algo maior que qualquer um deles individualmente. Aceito, ele disse finalmente. Mas com algumas condições. Quais? Klaus perguntou. Primeiro, 50% das vagas serão reservadas para jovens de famílias de baixa renda. Segundo, parte do programa será dedicada a identificar e desenvolver talentos ocultos em empresas parceiras. Terceiro, todo formando se compromete a dedicar pelo menos 2 anos para projetos sociais. Perfeito, Dr. Möller concordou. É exatamente o tipo de visão que esperávamos. Sofia se aproximou do pai. Pai, posso fazer uma sugestão? Claro, filha. Que tal criar também um programa para crianças? Ensinar desde cedo que toda profissão honesta tem valor? Que inteligência não se mede por cargo ou salário? Jamal sentiu uma onda de orgulho paterno. Sofia, essa é uma ideia brilhante. Podemos chamar de Programa Sementes, Samuel Júnior. Sugeriu, porque toda grande árvore começa com uma semente pequena. Programa Sementes Samuel Santos, Vitória adicionou, em homenagem ao homem que plantou as sementes de sabedoria que cresceram até aqui. 3 meses depois, Jamal estava no primeiro dia de aulas do Instituto Samuel Santos. O prédio era moderno, mas decorado com ferramentas antigas da oficina do avô, criando uma ponte visual entre tradição e inovação. Bom dia, turma pioneira, Jamal disse para os 50 estudantes da primeira turma. Vocês estão aqui não apenas para aprender engenharia, mas para descobrir como usar conhecimento técnico para resolver problemas humanos reais. Na primeira fileira estava Samuel Júnior, ao lado de Sofia, que havia decidido fazer 1 ano de intercâmbio antes de ir para MIT, e mais 48 jovens de diferentes backgrounds socioeconômicos. Antes de começarmos com teorias e fórmulas, quero contar uma história. Jamal continuou. A história de um menino que cresceu numa oficina mecânica, aprendendo que motor não é só metal e combustível, mas conversação entre peças. Por 2 horas, Jamal contou a história completa. A oficina do avô Samuel, os anos de formação acadêmica, o sucesso profissional, a tragédia familiar, os anos como zelador, a humilhação pública, a transformação, o sucesso global. Professor Jamal, uma aluna levantou a mão. Qual é a lição mais importante que o senhor aprendeu? Que competência real não tem a ver com reconhecimento externo. Tem a ver com preparação constante para quando a oportunidade chegar. Jamal caminhou entre as carteiras. Durante 5 anos como zelador, continuei estudando, me atualizando, me preparando. Quando a chance apareceu, eu estava pronto. E se a chance nunca tivesse aparecido? Outro aluno perguntou. Teria criado minha própria chance, porque pessoa preparada não espera oportunidade. Ela constrói oportunidade. A aula continuou com exercícios práticos. Os estudantes foram levados para um laboratório onde havia motores desmontados, sistemas eletrônicos e ferramentas tradicionais da oficina do avô Samuel. Primeira tarefa, Jamal anunciou. Vocês vão trabalhar em duplas. Uma pessoa com formação técnica anterior, outra sem nenhuma experiência prévia. O objetivo é fazer este motor funcionar perfeitamente. Professor, um estudante perguntou. Como vamos conseguir se metade da turma nunca mexeu com motores? Da mesma forma que eu consegui resolver um problema de 10 milhões de reais, combinando conhecimento teórico com sabedoria prática, humildade para aprender e coragem para tentar. Jamal sorriu. E lembrando que as melhores soluções geralmente vêm quando pessoas com backgrounds diferentes trabalham juntas. O laboratório ficou movimentado durante 4 horas. Estudantes com experiência técnica ensinando colegas iniciantes, jovens de baixa renda compartilhando criatividade com colegas de classe média, todos unidos pelo desafio comum. No final do dia, 12 das 25 duplas haviam conseguido fazer seus motores funcionarem. Parabéns, Jamal disse. Mas quero que vocês entendam uma coisa. As duplas que não conseguiram não falharam. Elas aprenderam. E às vezes, aprender é mais valioso que conseguir. Sofia se aproximou do pai na saída. Pai, como você consegue fazer isso parecer tão natural?
Porque aprendi que ensinar não é sobre demonstrar o quanto você sabe. É sobre descobrir o potencial que o outro já tem e ajudar a desenvolvê-lo. Como o vovô Samuel fez com você. Exato. Ele nunca me disse que eu era inteligente ou capaz. Ele me deu ferramentas e me deixou descobrir sozinho. Jamal olhou para o laboratório, onde alguns estudantes ainda trabalhavam nos motores. É isso que estamos fazendo aqui. Naquela noite, Jamal estava em casa organizando material para as aulas da semana seguinte, quando recebeu uma ligação inesperada. Jamal Santos? Sim. Aqui é Maria Antônia, da Nobel Foundation, em Estocolmo. Ligamos para informar que o senhor foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Jamal quase derrubou o telefone. Como? Sua metodologia Talentos Ocultos impactou mais de 2 milhões de vidas em 60 países. O comitê considera isso uma contribuição significativa para a redução de desigualdades sociais globais. Eu não sei o que dizer. A cerimônia será em dezembro. Esperamos vê-lo em Oslo. Quando desligou, Jamal ficou sentado em silêncio por alguns minutos. Do zelador humilhado ao indicado ao Nobel. Era uma jornada que nem em seus sonhos mais otimistas havia imaginado. Sofia entrou na sala nesse momento. Pai, por que essa cara? Filha, acabei de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Sofia gritou de alegria e abraçou o pai. Pai, isso é incrível. O vovô Samuel ficaria orgulhoso. Ficaria. Mas sabe o que ele diria? O quê? Que prêmio não muda nada. O que importa é continuar fazendo o trabalho. Sofia sorriu. E é isso que você vai fazer? É isso que vamos fazer. Porque essa história não é minha, Sofia. É de todos que acreditam que talento real pode estar em qualquer lugar, esperando apenas pela oportunidade certa. 6 meses depois, Jamal estava no palco do Teatro do Anhembi novamente, mas desta vez para uma cerimônia especial. A formatura da primeira turma do Instituto Samuel Santos. Caros formandos, ele disse, olhando para os 50 jovens engenheiros que representavam o futuro da profissão. Vocês receberam hoje não apenas um diploma, mas uma responsabilidade. Que responsabilidade, Samuel Júnior? Perguntou representando a turma. A responsabilidade de lembrar sempre que engenharia serve para resolver problemas humanos, não para impressionar outros engenheiros. Que competência real se mede por impacto na vida das pessoas, não por complexidade técnica. Na plateia, Vitória assistia com lágrimas nos olhos ao lado de Klaus, Dr. Müller, e dezenas de empresários que haviam implementado a metodologia Talentos Ocultos. E lembrem-se sempre, Jamal continuou, que o maior talento que existe é a capacidade de reconhecer talento nos outros, especialmente onde ninguém mais consegue ver. Quando a cerimônia terminou, Jamal foi cercado pelos formandos. Cada um tinha uma história única, mas todos compartilhavam algo especial. A convicção de que conhecimento técnico deve servir para melhorar o mundo. Professor Jamal, uma formanda se aproximou. Como podemos garantir que nunca nos tornaremos arrogantes como alguns profissionais que conhecemos? Lembrem-se sempre de onde vieram. E lembrem-se de que hoje vocês são engenheiros, mas amanhã podem precisar de qualquer trabalho honesto para sobreviver. Jamal sorriu. Humildade é sobre entender que circunstâncias mudam, mas caráter permanece. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Jamal olhou para a foto do avô Samuel na parede. Era a mesma foto que estava em seu antigo escritório, mas agora havia outras ao lado. Fotos de todos os profissionais que haviam sido transformados pela metodologia, de estudantes do instituto, de empresários que mudaram suas mentalidades. Vovô, ele disse baixinho, acho que conseguimos plantar algumas sementes boas. Na mesa, havia uma carta que chegara naquela manhã. Era de Sandra Oliveira, a gerente de limpeza que havia se aproximado dele no congresso 2 anos antes. Agora, era diretora de operações numa multinacional. Caro Jamal, a carta dizia. Hoje promovi uma faxineira a coordenadora de projetos. Ela tem mestrado em administração que ninguém sabia. Quando vi o potencial dela, lembrei da nossa conversa. Obrigada por me ensinar que talento pode estar em qualquer lugar. A corrente do bem continua. Jamal sorriu e colocou a carta junto com centenas de outras similares que recebia mensalmente. Cada uma representava uma vida transformada, um potencial descoberto,
Um talento que finalmente havia encontrado sua oportunidade. A jornada, que começou com uma aposta cruel, havia se tornado um movimento global que já impactava milhões de vidas. E continuaria impactando por gerações. Porque algumas lições são eternas. Competência real não tem a ver com cargo ou salário. Talento pode estar em qualquer lugar. E às vezes, as maiores transformações começam com um simples gesto de dar uma chance. Fim da história.